Hoje acho que podemos conversar um pouco sobre São Pedro e São Paulo. No último domingo, a Igreja no Brasil comemorava estes grandes santos, que são as colunas da nossa Igreja. Claro, percebemos que o povo tem grande admiração por estes homens da fé e não temos dúvida que eles podem nos inspirar a muitas coisas. Mas parece para mim que São Pedro é mais reconhecido, mais procurado do que São Paulo. Não sei se é só se é minha percepção ou vocês também pensam da mesma maneira. Não sei, eu acho que, por exemplo, assim, se fosse falar, assim, com todo respeito a São Pedro, né? Assim, eu tenho profunda admiração por São Paulo, talvez até um pouco mais do que por São Pedro. Assim, exatamente pela história de toda a de vida e pela própria conversão de São Paulo, que, assim, foi uma conversão um pouco diferente dos outros apóstolos, né? Porque São Paulo, ele já carregava a fé, né? Uhum. Só que ele carregava a fé, mas ele não reconhecia Jesus como o Salvador, como o Messias, né? E ele se torna perseguidor dos cristãos, né? Por quê? Uhum. Porque ele tinha uma coisa dentro dele que ele era letrado, né? Era doutorado na religião, na fé da qual que era dos judeus próprios ali. Então, assim, ele tinha fé, ele tinha convicção e ele como pode-se falar, caiu do cavalo, né? Assim, porque caiu da sua convicção. E como é difícil nós negarmos a nossa convicção, né? São Paulo, ele voltou atrás, ou seja, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, né? E tudo muda dentro dele. Então, assim, ele teve, assim, acho que foi mais difícil, né? Ou talvez mais fácil, não sei, mas é impressionante como é que isso acontece dentro de São Paulo, né? E a, e a vontade dele de ser exatamente esse apóstolo dos gentios, né? De querer anunciar para todos, né? Que vai gerar até a questão do primeiro concílio lá de Jerusalém. Jerusalém, né? É exatamente esse embate que ele vai ter, essa coragem, essa determinação, essa força. Isso é, assim, enche meus olhos assim, de olhar para São Paulo, né? Sim, Eu acho assim que no caso, eu acho, né, realmente é pessoal, opinião pessoal mesmo. Seria eu acho que São Pedro é mais popular e São Paulo é quando a gente, aquelas pessoas que gostam de esmiuçar, né, a palavra, de, de ruminar aquilo que está escrito. As cartas de Paulo contêm muito ensinamento, até porque Pedro escreveu muito pouco, né? Escreveu duas cartas, se não me engano, duas cartas, né? É, E então eu acho assim que são dois santos muito preciosos no início da igreja e ambos tiveram momentos de fraqueza muito fortes, né? Porque e se converteram realmente. Um negou Jesus 3 vezes, mesmo estando com ele a todo instante. Naquele momento que ele caminhou nas águas junto com Jesus, teve aquele momento de fraqueza, enquanto que Paulo, ferrenho, né, zeloso pela a fé no Deus único, a fé judaica, ele também teve um momento de muita fraqueza e caiu na sua, talvez um certo orgulho, um zelo tão rígido que ele não conseguiu ver o Messias, né? E como você falou, João, ele caiu do cavalo e nessa conversão, pode dizer que ele foi uma peça fundamental na expansão da igreja, né? Então, não é à toa que os dois estão numa data só para significar o quanto eles são importantes para a nossa igreja, para a igreja de Cristo. sim, com certeza. Aquilo que vocês falaram também, para mim, assim, traz uma reflexão que eu gostaria de destacar aqui, a humanidade dos dois, né? Uhum, Que se vamos olhar tanto a história de São Pedro como de São Paulo, né? Apesar que são histórias muito diferentes, né? uhum, Mas nelas nós percebemos o ser humano como tal, né? Exatamente como suas alegrias e suas tristezas, suas forças pelas quais realiza a sua missão, como também
suas fraquezas, né, que mostram que nenhum deles estava pronto desde o início. E sim, que eles precisavam conquistar a cada dia a melhor união com Deus, buscando exatamente viver a sua fé, sendo fiel ao seu mestre, né? Se nós falamos sobre a própria conversão dos dois, né? O entendimento da própria palavra conversão, ela nos ajuda, né? Conversão como mudança da mentalidade, de modo de pensar. Porque às vezes nós achamos que tudo se resolve, aliás, estava falando de outra maneira, às vezes nós pensamos que conversão é um momento no qual eu paro de pecar. Eu estava pecando até hoje, eu parei hoje de pecar e aí minha vida já está convertida, né? Não é bem assim, né? A conversão é uma coisa muito mais ampla do que a questão de um pecado que eu cometo ou não. Eu posso parar de pecar, mas se dentro da minha cabeça vou alimentar o tempo todo as motivações para continuar no pecado, só é questão de tempo que este pecado de novo vai me dominar. Sim. Quando, na verdade, o processo correto é buscar a motivação porque eu deveria mudar meu modo de pensar sobre certas questões, porque o meu modo de pensar, por exemplo, é errado e qual seria o modo de pensar o correto, e assim o pecado, na verdade, ele vai parar de existir como consequência da minha conversão. Não sei se eu fui claro, Claro. né? Que não é só parar de pecar que eu posso dizer com tranquilidade que já me converti, né? A questão é trabalhar no seu interior, no seu compreendimento. Quem é Deus, quem somos nós, da nossa relação com Ele, da nossa relação com o próximo, porque quando nós equilibramos tudo isso, a nossa vida se torna não só mais harmoniosa, mas nós também tiramos dela tudo que é capaz de ferir a nossa relação com Deus, com o nosso próximo e tantas vezes até conosco mesmo. E é interessante que a gente vê, como o senhor acabou de falar, essa questão da conversão, isso acontece com Pedro, porque na verdade acontece com todos os apóstolos, né? Todos eles são chamados no começo, né? São chamados e tem, vamos dizer ali, podemos dizer assim, o começo da conversão, né? Só que não dava para contar a história de todo mundo. Imagina, tem alguma coisa de Mateus, tem alguma coisa de André, mas em Pedro a gente vê esse crescimento. E não, realmente, quando ele é chamado na primeira vez, ele não começa a partir da segunda página completamente pronto, né? Nós vemos Pedro querendo usar a força para proteger Jesus, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes, nós vemos Pedro, naquele momento que a gente acabou de falar, caminhando sobre as águas, tendo uma leve brisa, um vento, ele acabou caindo, gritou para que Jesus o ajudasse. Tudo isso foram momentos de queda, mas ele estava no seu processo de conversão, né? Até que chegou um momento em que ele é confirmado na fé, quando Jesus ressuscita e pergunta se ele realmente o ama, e Pedro diz, né, que sim. Aí Jesus fala: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. E essa conversão culmina com o seu sacrifício, né? Ele não nega Jesus e morre crucificado, Sim, sim. pede para ser crucificado de cabeça para baixo, coisa que talvez ele não faria no começo da sua caminhada. Então a gente vê isso aí, né? Sim. Esse processo. Sim, sim, exatamente. Ainda lembrando os detalhes, né? Que por exemplo, no certo momento até São Paulo chama a atenção de Pedro, né? Que ele assumia algumas posturas, parece para agradar os judeus, né? E quando na verdade Pedro fala, não, precisamos ser aqui muito mais retos. Então Paulo, né, dizia Paulo. Paulo, exatamente, dizia. que ele falava isso para o Pedro. Sim. Mas eu estou falando exatamente que o Pedro ainda tinha aquelas... estava... Sim, e também existe a igreja Quo Vadis Domine, que lá em Roma, Vadis Domine. que na tradição
é vista como lugar onde Jesus encontrou Pedro, Pedro fugindo da Roma, exatamente das perseguições em um sim, certo momento. Então, a história diz, né, que a tradição diz que o Pedro, naquele momento, convencido pelos outros irmãos, né, sai da Roma e foge, porque todo mundo falou, "Ah, isso vai ser melhor." E aí ele passou não muito longe e de repente ele percebe alguém está vindo na direção da Roma. E ele fica assustado, pensando que pode ser um soldado, alguém que está procurando inclusive ele, querendo prender. E quando ele percebe quem é próprio Jesus. E naquele momento ele pergunta a Jesus, "Quo vadis, Domine?" Onde vai, Onde vai, Senhor? Senhor? Né? E Jesus responde, eu vou lá ser crucificado mais uma vez porque você está fugindo. Aí o Pedro Impressionante, né? compreendeu que não, que tem certos momentos onde a gente não pode fugir mais se queremos ser fiéis exatamente à nossa missão. Então de fato, na vida de Pedro nós encontramos estes pontos, né, que mostram que a nossa vida, né, aí já puxando para a nossa realidade, Sim. é um processo no qual nós precisamos caminhar naquela certeza que o nosso Senhor é Jesus Cristo, Ele é o nosso Mestre, queremos ter a história dele tanto aqui como na eternidade, e com essa convicção precisamos enfrentar a nossa vida. Tantas vezes subindo e fazendo coisas maravilhosas, boas, lindas, e tantas vezes até vendo a nossa própria fraqueza nos dominar, caindo e até de repente desanimando, mas ainda nestas experiências encontrando aquela última e mais importante motivação. Não, eu não vou desistir, eu quero continuar, nos levantando então e continuando nessa caminhada, né? Isso que eu penso, né, o conteúdo mais importante daquilo que nós chamamos de conversão, conteúdo no sentido aquilo que se trata, ou de que se trata quando nós falamos na conversão, que deveria, claro, marcar a vida de cada um de nós. Uma das cenas que o senhor falou é uma das cenas que eu mais gosto, que o senhor citou agora aí, que é exatamente sobre esse momento em que o Paulo ele vai, como se fosse um enfrentamento com Pedro, né? Que ele vai ter esse momento com Pedro de chamar a atenção, né? Assim, é necessário a gente saber quem... Paulo dá uma puxada de orelha. É necessário saber que Pedro era o chefe da igreja, né? Era o líder, né? Então, o Paulo, ele não era considerado no meio dos apóstolos ainda, ele vai lá e enfrenta o Pedro, né? Interessante porque aí a gente vê exatamente porque o encontro com Jesus que o Paulo teve, assim como nós, a gente pode fazer um encontro com Deus, esse encontro ele gera uma consequência em nós, né? E gera essa consequência que é dessa fé, dessa convicção. Muda, não é possível mais ser exatamente a mesma pessoa, né? É impossível ser a mesma pessoa. E o Paulo, ele demonstra isso em toda a vida dele. Acho que principalmente, uma das coisas que me admira muito o Paulo é exatamente a quantidade de comunidades e de pessoas, de comunidades diferentes em Roma, na Grécia, em diversos lugares do qual ele passou. Ele teve contato com diversos tipos de cultura, de pessoas diferentes, e por isso talvez ele era, assim, tão humano, assim, no sentido próprio da palavra, entendeu? Sim. Mas as fraquezas continuavam também na vida Sim, dele, sim. como nós Ele falava sabemos, de espinho da carne, né? espinho da carne, ou sabemos também, né, que o direto colaborador dele, que era Barnabé, era melhor amigo, no certo momento se desentenderam e sabemos que eles nunca mais se encontravam. Parece que os caminhos deles se separaram totalmente, né? Então ainda essa fraqueza marcava a vida dos dois, o que significa, na verdade, que a busca da santidade não é a busca de
sei se a palavra secta vai ser entendida, se a palavra secta vai ser beatice, né? O que significa? Será que isso é a palavra Sim, secta, sim. né? Porque às vezes nós pensamos, né, que a questão de assumir uma postura onde a pessoa parece que ela Impecável, para meio que assumir uma aparência e postura de um santo que está sentado lá no altar, ou está sentado, quer dizer, colocado no altar, né? Parado, não faz nada errado e tá vivendo, sei lá, numa nuvem de santidade, né? Nós sabemos que todos os santos Não é eles eram assim. vivos até o fim da vida, inclusive enfrentando também as suas fraquezas. Como é que eu falei de Pedro, como também de Paulo, né? Eles enfrentavam, mas continuavam na certeza que o sentido da vida deles é Jesus Cristo e a missão a qual foram convidados realmente é a missão que vale a pena seguir com firmeza. Então, é uma grande, linda oportunidade de aproveitar sempre os santos e santas da igreja que a igreja lembra durante o ano litúrgico, parar não só porque temos a nossa devoção na qual principalmente queremos pedir a intercessão. Isso, óbvio, é certo e nós podemos fazer isso, né? Mas jamais podemos esquecer que todos eles são para nós exemplos de vida e com cada um nós temos muita coisa para aprender, né? Amém. Basta olhar que realmente eles, como nós, foram humanos, enfrentaram a si mesmos, mas continuavam sempre firmes exatamente no seguimento do seu Mestre Jesus Cristo. Então, que bom Deus abençoe a todos nós nas nossas caminhadas da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.